Primeira vez que eu vi um caminhão tombado na estrada, com as coisas lá espalhadas e um monte de gente pegando as coisas. Eu estava viajando com meu pai. Eu falei, nossa pai, olha só que legal, as pessoas estão pegando tudo ali. E meu pai falou assim, você acha legal? Ah, pai, caiu ali, não é mais de ninguém, né? Ele falou, é. E nós estávamos viajando, meu pai tinha uma pequena fabriqueta de móveis e tal, a gente estava viajando numa Kombi, de vez em quando ele me levava. E a Kombi estava carregada de mesinha de centro, que antigamente se colocava no centro da sala e tal. Ele tinha essa fabriqueta e a Kombi estava lotada. E ele, com muita sabedoria, ele falou assim, muito bem, se acontecesse alguma coisa aqui com a gente batesse a Kombi, o carro, e você acha que as pessoas poderiam pegar as coisas todas e estaria tudo bem? Falei, não! Ele falou, mas então por que você acha que poderia ser normal as pessoas estarem saqueando aquelas coisas do caminhão que tombou? Eu devia ter, sei lá, 12 anos talvez. Mas nunca mais eu esqueci aquilo, né? Algumas coisas que marcam a vida da gente, colocadas de uma forma tão simples, que é a questão de se colocar no lugar do outro, né? Uma outra ocasião também nós fizemos uma viagem de São Paulo ao Cariri, interior do Ceará. Levamos a minha avó de volta onde ela tinha nascido e tal. E lá eu tive algumas experiências interessantes também. Uma delas foi chegar numa casa onde não havia cama. Só haviam redes, o pessoal dormia nas redes. E o chão também era de terra batida. Muito, muito, muito simples, mas extremamente limpo. E meus tios, avós, muito felizes, muito tranquilos, vivendo uma realidade completamente distinta da maioria das pessoas, tão longe, mas vivendo bem, em paz com eles mesmos, com Deus. E uma outra coisa me chamou muita atenção também, que novamente meu pai me pegou pelo pé. Nós somos de Fusca na época, né? Saímos de São Paulo 3.000 quilômetros de Fusca. E lá, um dos garotinhos, de vez em quando falava pro meu pai, tio, dá mais uma voltinha de carro comigo? Porque eu lembro que era uma rua assim, curta, né? E eu virei pro meu pai e falei assim, nossa, menino bobo, né, pai? Ele falou, por que bobo? Dá uma voltinha de carro, esse pedacinho pra lá e pra cá. E novamente eu toma na cabeça. Ele falou, ele deve achar que você é bobo também. Eu falei, por quê? Porque toda hora você pede pro pai dele deixar ou te levar pra dar uma voltinha naquele cavalo. E é o mesmo trajeto. Eu falei, caramba. Quer dizer, na época eu não falei nada, eu só fiquei com aquilo na cabeça. E não sei por que eu estou me lembrando disso hoje. Mas é a pura realidade, né? Como é ver as coisas pelos óculos, pelas lentes do outro. O que é tão trivial para você e para mim, pode não ser tão trivial assim. Esses dias também eu li uma frase que me impactou bastante, a maldição do conhecimento. Está no livro de Ultra Aprendizado. Falei, a maldição do conhecimento? É quando a gente esquece da posição que nós ocupávamos quando nós não detínhamos determinado conhecimento. Quando a gente esquece e começa a falar de uma forma com a outra pessoa, como se ela conhecesse o mesmo que você e eu conhecêssemos sobre determinados assuntos. Sabe aquele cara ultra autodidata, com muito conhecimento, e começa a falar termos
que a gente não domina e a gente fica, interessante. Interessante, mas porque a gente não entendeu, pá, tá vindo. Então a questão da maldição do conhecimento, e eu levo para essas duas histórias, é que na minha cabeça, aquele menino querer dar uma volta de carro num, sei lá, 500 metros, era uma coisa tão assim estranha, mas tão estranho quanto deveria ser para ele, um menino da cidade grande, querer dar uma volta de cavalo para lá e para cá, na mesma distância tão pequena. E o que eu acho mais fantástico é o seguinte, é que nem eu nem você sabemos tudo, e o mais bacana é que todo conhecimento nunca esteve tão disponível quanto está hoje, sobre os mais diversos assuntos. E quando a gente busca esse conhecimento e também busca se autoconhecer, é como se escamas que estavam nos nossos olhos fossem caindo. E aí é que está a coisa. Por mais que eu, ou quem quer que seja, ou um professor, ou um palestrante, talvez um livro. Porque enquanto alguém está querendo passar isso para você, isso que eu acabei de falar, parece que não faz muito sentido, pelo menos não cola, parece que a ideia não cola. Mas quando é você que está buscando esse tal conhecimento, ou auto se conhecer, através de um livro, e aí você lê uma frase como essa, a maldição do conhecimento, que não faz sentido, mas aí você começa a meditar e começa a fazer conexões com episódios da sua vida, com situações que você esteve. Aí você fala, uau, eureka, é verdade? Como eu não tinha percebido isso? E eu tenho tido essas experiências agora. Eu passei, sei lá, alguns anos, me afastei bastante da leitura, envolvido nas coisas do dia a dia. E aí comecei a pegar alguns livros que eu já havia comprado, eu estou comprando mais alguns outros, mas tantos livros bons que estavam lá assinalados, grifados, com aquele amarelinho, Lumicolor, um monte de frases. Eu falei, caramba, eu já tinha descoberto isso, sei lá, 10 anos atrás. Por que eu parei de colocar em prática? Por que eu parei de levar isso em conta? Mas é que tá, não importa, né? O que importa, não importa por que eu parei, importa eu colocar em prática imediatamente e colher esses frutos. E é o que eu estou fazendo aqui agora. A minha grande intenção ou pretensão com esses vídeos é plantar uma semente no seu coração, na sua vida, e que isso possa fazer algum sentido e melhorar de alguma forma o seu dia. Fica com essa imagem bacana. E se isso de alguma forma eu estiver conseguindo, se esse vídeo de alguma forma fez sentido para você, plantou alguma semente do bem, eu já ganhei o meu dia, eu já cumpri parte da minha missão. E aproveito para agradecer os 1000 inscritos no canal. Eu sei, talvez você esteja vendo esse vídeo pouco tempo depois que eu gravei e não tenha nem 50, nem 100 inscritos. Mas é que pelos olhos da fé eu já vejo os 1000 inscritos. E mais do que isso, muito mais importante do que a quantidade de inscritos, vai ser a quantidade de bons comentários que eu consegui de alguma forma plantar a boa semente. Eu consegui alegrar de alguma forma um pouco mais o dia de uma, de duas, quiçá
milhares de pessoas. E essa é a mágica da internet, né? Esse vídeo pode ficar aqui por muito e muito tempo. E Deus sabe. Uma palavra diz que a palavra não volta vazia. Sabe Deus quando ela vai estar te encontrando. O meu desejo é que ela encontre como semente uma terra fértil, que possa de alguma forma te ajudar, abençoar o seu dia, a sua tarde ou a sua noite. Deus te abençoe.